Você acha que todos os carboidratos são vilões? Afinal, diante de uma lista que inclui açúcar cristal, mel, batata, pão, massa, fruta, agave, surge a dúvida. Será que todos são iguais ou posso considerar um melhor do que o outro? Eu sou Fernanda Calvo, nutricionista, e hoje vou falar sobre os tipos de carboidratos e se existe diferença dentro do nosso corpo. Carboidratos são componentes dos alimentos que podem ser encontrados na forma de açúcares, fibras e amidos. Açúcares e amidos contêm pelo menos uma das três moléculas: glicose, frutose e galactose. Imagine um colar de bolinhas. Cada bolinha pode ser glicose, frutose ou galactose, e elas ficam assim unidas, igual um colar nos alimentos. Uns com essas cadeias maiores e outros menores. Quando consumidos, esses carboidratos passam por um processo de digestão, no qual liberam essas moléculas menores de glicose, frutose e galactose para serem absorvidos. Os carboidratos, tecnicamente conhecidos como complexos, os grãos integrais, exigem mais esforço para digerir, enquanto os carboidratos simples, como o açúcar, exigem menos esforço. E esse esforço impacta nos picos de açúcar no sangue, logo na produção da insulina e, consequentemente, influenciam a saúde, queima de gordura ou até mesmo podem estimular o acúmulo de gordura. No caso das fibras, embora seja um tipo de carboidrato, não são digeridas e passa para manter o nosso intestino grosso mais feliz e mais saudável. Enquanto as moléculas menores de glicose, frutose e galactose, após absorvidas, são transportadas por todo o corpo para serem usadas como energia imediata. Vou te dar alguns exemplos de como os carboidratos são encontrados na forma de glicose, frutose e galactose. Açúcar cristal, composto por glicose e frutose. Fruta, composta por glicose e frutose. Pão, massas, batatas, os considerados amidos, glicose. Lactose do iogurte, glicose e galactose. Tá vendo que o açúcar cristal e a fruta contêm glicose e frutose? Mas o que diferencia então o açúcar cristal com a fruta? Calorias, certo? Errado. Todos os carboidratos, independente da fonte, açúcar, fruta, pão, massa, são todos iguais em termos calóricos. Todo 1 grama de carboidrato fornece 4 kcal. Mas então o que os diferencia? A sua estrutura e outros nutrientes associados, mas não as calorias. A diferença está na sua absorção, metabolização, distribuição para os órgãos, utilização e como ele age como molécula dentro do nosso corpo. Embora o açúcar e a fruta são compostos por glicose e frutose, eu sei que você já escutou falar que a fruta é mais saudável que um pudim cheio de açúcar. E eu posso te afirmar que continua sendo mais saudável, mesmo ambos compostos por glicose e frutose. E eu vou te explicar. O açúcar tem mais moléculas de glicose do que frutose e a fruta mais moléculas de frutose do que glicose. A glicose é o principal estímulo para a produção de insulina. E por isso, quanto mais glicose é consumida, mais insulina é liberada pelo corpo. E isso em comparação com a frutose, que tem uma resposta insulínica mais fraca, mais suave. Além disso, a fruta é rica em fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos como os polifenóis, que exercem funções benéficas para o nosso corpo, incluindo a proteção das células contra danos. E isso tudo é extremamente importante para a nossa saúde. Apesar da semelhança entre os açúcares nesses dois alimentos, é inegável que a fruta é uma escolha mais saudável do que um pudim. Então, imagine um pudim. Ele causa um pico maior nos níveis de glicose, o que resulta em uma resposta de insulina mais intensa. E isso não só aumenta o risco de acumular gordura, mas também pode levar a problemas com resistência à insulina e diabetes. A curto prazo, esse pico de glicose pode ser seguido por uma queda brusca nos níveis de açúcar no sangue, o que resulta em uma fome mais rápida.
além de irritabilidade e flutuações de energia. Mas claro que também as frutas devem ser consumidas com moderação. Não é porque fruta é saudável que seu consumo é sem controle. Isso porque a frutose, um dos açúcares presentes nas frutas, é metabolizada principalmente no fígado e pode ser convertida em gordura mais fácil do que a glicose. Então, se você foca a sua alimentação apenas em contar calorias, sente muito sono ao longo do dia, tem dificuldade em potencializar a queima de gordura, provavelmente você se esquece de uma das coisas mais importantes para a saúde e emagrecimento: picos de glicose e frutose. Como falei, as nossas células são capazes de transformar glicose e frutose em gordura, e por isso o momento e o tipo de carboidrato consumido têm impactos distintos na saúde metabólica e podem influenciar diretamente o processo de emagrecimento e o nível de energia. E como consumir esses carboidratos de forma mais saudável? Vou te dar 3 dicas. Primeiro, aumente o consumo de fibras. As fibras retardam a absorção da glicose, reduzindo a velocidade com que os carboidratos são absorvidos. Assim, o pico de glicose e insulina é menor. Segundo, combine a refeição com proteínas e gorduras boas. A ideia é a mesma das fibras. A diferença aqui é a velocidade com que o carboidrato é liberado do estômago para o intestino. Esse processo é mais lento, gerando menos pico e maior controle da fome, e isso ajuda muito na saciedade. Terceiro, tamanho da porção. Aqui não é só a qualidade que importa, mas também a quantidade que você consome. Se você aumenta a fibra, proteína e gordura, isso já te ajuda a controlar a glicose. Mas se não controlar a quantidade, pode haver um aumento significativo nos níveis de glicose. E aqui você já sabe. Quanto mais glicose chega para dentro da célula e seu corpo não utiliza naquele momento, ela transforma primeiro em glicogênio e, se passar do limite, o acúmulo de gordura. E não se esqueça da qualidade dos alimentos. Os produtos industrializados, como óleos processados e gorduras trans, podem ter efeitos negativos mesmo sem causar picos de glicemia. Entendendo isso, você começa a manejar corretamente a ingestão de carboidratos para ter uma melhor saúde e evitar complicações como doenças cardíacas, obesidade, diabetes do tipo 2 e o envelhecimento precoce. Ainda ficou na dúvida? Comente aqui ou me mande uma mensagem no meu Instagram, fernandacalvo_nutri.